Lula e o teto de gastos. Não foi uma boa declaração essa do Lula, né, para justificar a necessidade de investimentos na área social. Ele falar que se o dólar subir, se a bolsa cair, paciência. Não é assim. Até porque esse tipo de frase reforça a impressão de que investimentos sociais necessários, urgentes, são incompatíveis com uma responsabilidade fiscal. Aquela história do governo não gastar de forma exagerada, gastar o que tem, não se endividar exageradamente. Então, assim, acaba sendo um ponto ruim. O Lula acaba comprando uma briga antes do governo dele começar. Passa uma imagem de insegurança. Isso não é bom. Né? Isso não é bom para ele, não é bom para o país. E, mais uma vez, isto não é necessário. Quanto ao teto de gastos, na campanha eleitoral ele falou que era contra, e é justíssimo ele ser contra. O teto de gastos, na prática, né, que foi criado lá durante o governo Michel Temer, ele é uma espécie de programa de governo obrigatório, que entrou na Constituição durante 20 anos. Então, durante 20 anos, governos não podem gastar, em tese, nada além do que foi gasto no ano anterior, apenas com a correção da inflação. Mesmo que haja um excesso de arrecadação, os governos não podem gastar. Ok, isso aí tentou fazer com que os governos controlassem melhor os seus gastos, diminuíssem gastos desnecessários, mas acabou criando uma espécie de camisa de força. Uma camisa de força real, e num país tão cheio de necessidades. E acabou sendo o teto de gastos sendo furado no próprio governo Michel Temer e muito aí ao longo do governo do Jair Bolsonaro. Tem um cálculo de um economista da FGV, segundo ele, no governo Jair Bolsonaro, o teto de gastos foi furado em quase 800 bilhões de reais. Mas, enfim, é preciso definir algo, o governo precisa mostrar que terá esse tipo de responsabilidade fiscal, esse tipo de responsabilidade com as contas públicas, e o Lula tem que parar de criar problema antes mesmo de seu governo começar. Não tem necessidade disso. Essa declaração, repito, só serve para reforçar a falsa contradição de que gasto social é contraditório com responsabilidade fiscal. O conceito emitido pelo presidente Lula é absolutamente equivocado, é primário em economia. A responsabilidade social corre paralela com a responsabilidade fiscal. Não há possibilidade de responsabilidade social se você não tiver responsabilidade fiscal. Você leva o país à bancarrota, você desperta a inflação, né? Você prejudica especialmente os mais pobres. Então, a frase do presidente Lula ou é produto de desconhecimento ou o presidente não conseguiu descer do palanque e está usando figuras absolutamente incompatíveis com a realidade da economia. Repito, não há responsabilidade social, ela não é possível sem uma responsabilidade econômica que leva ao progresso, leva ao desenvolvimento e ao andar da economia. A Carta dos Economistas. A carta dos economistas para o Lula, né, a carta do Edmar Baixa, do Armínio Fraga e também do Pedro Malan, ela vai nesse sentido de cuidado, Lula, né, baixa um pouco a bola, né, fica claro ali que esses economistas não estão rompendo com o governo Lula, eles não são petistas, né, não têm uma tradição de alinhamento com o PT, né, são muito mais ligados ao PSDB histórico, mas eles fazem esse aviso, eles apoiaram a eleição do Lula, né, disseram que não estão arrependidos disso, eles apenas tentam baixar essa bola. Né? E é importante lembrar que o próprio Lula, na campanha eleitoral, apesar das muitas críticas que fez ao teto de gastos, dizendo que ia tentar revogá-lo, o Lula falou muito em credibilidade, previsibilidade e estabilidade. E esses pontos são fundamentais, até porque muitos problemas
do atual governo é a falta de credibilidade, a falta de estabilidade, a falta de previsibilidade. O governo foi, ao longo desses 4 anos, o Brasil foi sendo sacudido. Claro, houve questões internacionais, como a pandemia, mas problemas internos que o próprio Bolsonaro criou para o seu próprio governo, né? Aquelas viradas, aquelas cavalos de pau, né? Como se convencionou chamar. Então, assim, não é necessário criar esse tipo de problema. O governo vai ter problemas demais para enfrentar. Então, a Carta dos Economistas foi nesse sentido. Serve de aviso, é uma carta até didática, dizendo, olha, é isso, isso e aquilo. Lula conhece aqueles princípios. Então, agora espera-se que ele tenha mais calma em relação a isso, não crie problemas para si mesmo. Outro ponto importante, o Lula ainda parece muito viciado em falar para plateias, para plateias de apoiadores, como aquelas plateias que ele encontrou na COP. Então, nesse momento, o político acaba se entusiasmando demais, fica falando aquilo que a plateia quer ouvir. Importante o Lula também ouvir, não plateias necessariamente que lhe sejam adversários, mas que tenham um componente mais crítico, né? Um componente mais crítico, da importância de dar entrevista coletiva, aceitar as contradições, ouvir questionamentos, até para ele sair do palanque e preparar para o governo dele, até porque falta pouquíssimo tempo para ele assumir. Os economistas autores dessa carta devem ter se assustado quando acordaram de manhã e viram o noticiário. Eles são insuspeitos porque apoiaram, eles ligados aos tucanos, apoiaram a candidatura do presidente Lula contra Bolsonaro. Mas não dá um economista do nível de um Malan, por exemplo, aguentar uma versão como essa que o presidente Lula emitiu do funcionamento da economia. Então, eles publicaram essa carta dirigida a Lula, mas para ser lida pela população, que é, na verdade, uma cartilha de como funciona a economia. Não sei se o presidente conhece ou não. O ex-ministro Henrique Meirelles foi delicado. Ele disse que o presidente está mal informado. Realmente não condiz com o conhecimento mínimo que deve ter o presidente da República, o que o presidente Lula, o presidente eleito Lula, disse e que mexeu com todo o mercado no Brasil. A renúncia de Mantega. Essa renúncia do Mantega, ele alega ali que foi uma decisão individual, mas a presença dele, né, do ex-ministro Guido Mantega, nessa equipe de transição, estava causando ali algum constrangimento, até porque ele não entrou como um simples integrante. Ele já entrou assumindo um papel de protagonismo, né? Aquela história, mandou cartas pedindo o adiamento da eleição para o comando do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, que na prática ele desautorizava a indicação do ex-presidente do Banco Central, William Goldfein, para esse cargo. Isso foi desnecessário, criou um problema desnecessário, isso foi feito de uma forma não diplomática. E por que vetar a indicação? Né? Um economista reconhecidamente competente, que teve uma gestão séria no Banco Central. Então, o Mantega estava criando muitos problemas. Né? Então, melhor, independentemente daquela questão do Tribunal de Contas da União, dele não poder ocupar formalmente um cargo público, ele está recorrendo dessa condenação, é um direito dele, mas era uma presença delicada, né? Principalmente pelo protagonismo que ele assumiu. O Mantega já tinha passado por um constrangimento, né? Quando ele era ministro da Fazenda do primeiro governo Dilma. A Dilma, antes mesmo da eleição, né, daquela que seria a sua reeleição, tinha dito que ele não ficaria no governo. Ali já foi uma questão delicada e agora passa por isso. Enfim, é aquela história. O governo não precisa criar mais problemas. Há muitos problemas pela frente. O Mantega, ok, ele tinha o direito de estar ali, ele foi ministro da Fazenda de governos petistas, tinha essa possibilidade, mas acabou chamando os holofotes muito para si. E aí acabou, certamente houve um consenso ali de que era melhor ele não participar dessa história toda para não aumentar
as desconfianças e os problemas do futuro governo. A saída de Manteiga, para mim, ainda não está totalmente esclarecida. É verdade que ele participou do governo Dilma com responsabilidade, segundo seus companheiros, por muitos dos equívocos que ocorreram durante aquele governo. O fato é que ele foi convidado para participar desse grupo de transição e é fato que se sabia que ele tinha essa condenação do TCU que o impossibilitava de assumir cargos em comissão. Então ele assumiu uma posição de voluntário e foi hostilizado pelos próprios companheiros. Seria concorrência, não sei. Outro fator importante dessa saída do ex-ministro Guido Mantega é o fato de ele ter se manifestado ao BID contra as eleições que levariam a indicação brasileira a uma possível escolha de Ilan Goldfein, indicado pelo governo Bolsonaro para ocupar a presidência desse Banco Interamericano de Desenvolvimento. Dizem, e essa versão que ficou no meio político, de que Lula não havia autorizado esse tipo de manifestação e que Manteiga o teria feito por motu próprio. Eu duvido que o Manteiga não tivesse consultado Lula e que a posição que ele colocou perante o BID não fosse uma posição aprovada pelo presidente eleito. Em todo caso, ele está levando a culpa, como muita gente leva a culpa para defender uma outra autoridade, e está fora desse... Foi muito rápida a presença dele, alguns dias, está fora desse grupo de transição. Moraes bloqueia contas bancárias. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas de pessoas e de empresas que, segundo ele, são apontadas, né, segundo as investigações da Polícia Federal, são apontadas como financiadoras de atos que têm fins antidemocráticos, né, como de um golpe de Estado, é uma decisão correta, importante. Agora, é preciso ter cuidado para não ser injusto, né, porque na hora que você bloqueia as contas de uma empresa, você causa um problemaço para aquela empresa. Será que todas elas efetivamente estão financiando esses atos, né, usariam esse dinheiro para continuar com esse tipo de financiamento? Há o caso ali de uma financeira que alegou que ela surge, ela aparece formalmente como proprietária de caminhões, mas esses caminhões estão no esquema de leasing, né? Então ela não sabe nem que fim esses caminhões estão tendo, ela não é responsável pela operação desses caminhões. Mas é importante frisar, porque a gente teve aqueles atos flagrantemente ilegais, né? Bloqueio de estradas, interrupção do direito de ir e vir, mas os atos, mesmo que pacíficos, atos podem ser ilegais, né? Houve aquela nota dos comandantes militares defendendo atos pacíficos, houve também outras pessoas que se manifestaram pelo direito dessas pessoas protestarem, mas vamos com calma. Uma coisa é a liberdade de expressão, mas há pontos que não podem ser negociados. Você não pode negociar o Estado Democrático de Direito, é o que está na Constituição. Quando grupos pedem golpe militar, uma intervenção militar, ou essa maluquice que não faz o menor sentido de intervenção federal, porque isso não existe na Constituição, eles estão prevendo o rompimento com o Estado Democrático de Direito. Isso é um princípio básico da Constituição. Todo mundo concordaria caso a Justiça bloqueasse bens de empresas ou de pessoas que estivessem financiando atos, por exemplo, para a inclusão da discriminação racial ou étnica no Brasil. Imagina, atos proibindo que determinados grupos sociais ou pessoas de determinadas etnias ocupassem cargos públicos. Seria um absurdo, seria inconstitucional. Imagine se houvesse atos pedindo a proibição de algumas religiões no Brasil, que grupos fizessem atos pregando fechamento mesmo de igrejas cristãs ou, sei lá, qualquer outra igreja, qualquer outro templo. Isso seria inconstitucional.
da mesma forma que é inconstitucional e ilegal pedir golpe de Estado. Então é importante que isso fique claro, é importante deixar claro que nem mesmo a manifestação pacífica, os nazistas, outro dia, essa semana mesmo, a polícia detectou, prendeu integrantes nazistas que faziam uma reunião, isso é ilegal, não pode. Ah, era pacífica. Pô, como assim? Pacífico? Nazismo? Não, não é pacífico. Então é preciso ir com calma, mas de agir com firmeza. Agir com firmeza, mas também com justiça. Não podemos tolerar aqueles que querem a interrupção do Estado Democrático de Direito. Ponto. A medida é positiva para se agir contra essas pessoas que estão provocando esses bloqueios antidemocráticos em várias estradas do país. Isso é criminoso. Agora, bloqueio da maneira que foi feita, meio a valentona, apenas com o relatório da Polícia Federal, sem uma investigação mais profunda, sem ouvir as pessoas, é algo perigoso. Será que existe uma lei clara que substancie que dê força, né, que dê base a uma ação desse tipo de bloqueio de dinheiro, de bloqueio de bens? Eu acho que a gente precisa, a sociedade precisa agir, mas sempre com cuidado dentro da legislação e da Constituição. Não existe, não pode ser exercida a lei, uma lei do bem, embora ela não esteja prescrita pela Constituição do país. O Brasil na cúpula do clima. A presença do futuro presidente Lula na COP, nessa reunião da ONU lá no Egito, foi importante para recolocar o Brasil no centro do debate ambiental. Isso foi importantíssimo porque ao longo do mandato de Jair Bolsonaro, todos os compromissos do Brasil, toda a prática que o Brasil vinha acumulando nesse sentido, tudo isso foi desprezado, tudo isso foi atacado. Então foi importantíssima essa presença do Lula aqui. Ele, basicamente, ele retomou uma agenda e não tem nada de espetacular nessa agenda. Basicamente, ele falou o óbvio. Falou que é importante o clima, a discussão climática é importante não apenas para o Brasil, como para a humanidade, que o Brasil tem um patrimônio, o Brasil e outros países da América do Sul têm um patrimônio comum, que é a Amazônia, que é importante que o futuro desse patrimônio seja discutido e seja financiado também por outros países do mundo, países que se beneficiam pela manutenção da floresta, falou na necessidade de se encontrar formas de garantir a sobrevivência daquela população, mais do que a sobrevivência, garantir a prosperidade das pessoas que moram nessas áreas florestais, que elas sejam também beneficiadas pelo progresso, por um progresso que não devaste, por um progresso que conviva de maneira importante com outras atividades econômicas, como, por exemplo, a agricultura. Enfim, baixou a bola. Ele voltou a recolocar o Brasil nesse debate internacional e fez cobranças importantes também em relação ao cumprimento de acordos. Ele falou isso naquele discurso dele, não adianta nada. É uma opção de embaixadores, diplomatas, presidentes, governantes, enfim, assinarem compromissos, assinarem boas cartas de intenção que nunca serão cumpridas. Enfim, foi um debate importante, foi uma presença importante para recolocar o Brasil nesse papel de protagonista da discussão ambiental. Havia uma grande expectativa sobre a presença de Lula e ele correspondeu a essa expectativa na COP27. Lula leva ao Brasil, vai levar ao Brasil a voltar ao que a maioria da comunidade internacional pensa a respeito do combate aos problemas climáticos. Lula está trazendo de volta, pelo menos anunciando que vai trazer de volta ao seio da comunidade internacional a posição brasileira totalmente tirada para fora da comunidade pelo presidente Bolsonaro. É uma posição que há adversários, mas que a maioria adota. Lula é uma promessa de preservação da floresta
e do combate ao aquecimento global. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.